Olá, saúdo a todos com a paz, a graça e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Pela bondade e misericórdia do Senhor nosso Deus, eu sou o pastor André Pessoa Gomes. Estamos aqui a lançar mais uma vez, em nome de Jesus, o Primícias para o Reino de Deus. Louvamos ao nome do Senhor, pois cremos que Ele não somente nos chamou, mas nos preparou para a sua boa obra. Na leitura de hoje, na meditação, no maná diário, nas primícias de nosso Senhor Jesus Cristo, eis que lançamos o capítulo de número 28 do livro de Gênesis, a qual o versículo 1 diz: Então Isaque chamou Jacó, deu-lhe sua bênção e lhe ordenou: Não se case com mulher cananeia. Amém. Sempre damos graças a Deus pela sua palavra, pois cremos que a sua revelação está no Espírito Santo, pelo sangue do Cordeiro de Deus. Em nome de Jesus, seguimos então em frente com a nossa peregrinação aqui nesta terra, quanto às verdades das boas novas de Cristo, e esta palavra que nos indica o caminho da salvação, não somente por outro nome, mas somente pelo nome de Cristo, o Messias, o Salvador. E ali percebemos que, em meio àquilo que acontecera um pouco tempo atrás, vamos dizer assim, questões de dias, ou quem sabe horas, Isaque tem concordância quanto à sua esposa, Rebeca, a saber da necessidade de realmente Jacó ir para a terra do irmão de sua esposa, para que ali ele possa fugir da ira de seu irmão Esaú. Acredito que ali Isaque deu a sua bênção a Jacó em virtude da confiança a qual ele tinha sobre a promessa que estava sobre o seu pai, no caso Abraão, quanto à aliança abraâmica e quanto à sua descendência, em nome de Jesus. E ali, diante disto, não somente Jacó se lançou em meio a um deserto, em meio a uma peregrinação quase subhumana, mas ele teve uma experiência ali a qual é conhecido de nossas próprias leituras bíblicas, em meio ao ouvir a palavra de Deus ministrada por homens e mulheres que estão sempre a anunciar as verdades do Senhor através das Sagradas Escrituras. Nós estamos falando sobre o sonho de Jacó, a qual ele teve naquela terra, a qual era Harã, onde depois ele a chamara de Betel, a qual tem o significado casa de Deus. E ali o texto é claro quanto ao repouso de Jacó em meio a este lugar, onde ele usou uma pedra como travesseiro, e ali, como já foi dito, ele teve um sonho, a qual ele viu uma escada que ligava a terra aos céus, e que nesta escada ele teve uma visão quanto a anjos subindo e descendo, e o próprio Deus estava ao seu lado, onde dizia que ali seria com ele, que o ajudaria, em nome de Jesus. Ainda mais claro sobre o que Deus falou para Jacó, vamos fazer aqui a leitura para a glória de Deus, quanto ao versículo de número que diz assim: Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá, e eu trarei de volta a esta terra, não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Amém. É bastante importante que venhamos dar importância a esta frase final, quando diz: não deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Não que Deus iria se demorar, não que Deus fosse tardar a sua bênção para Jacó, para Israel, para o seu povo e para a humanidade, mas porque de fato, por aquilo que já conhecemos quanto à vida de Jacó, e até mesmo por aquilo que ele relata nos últimos versículos do capítulo de número 28, havia uma grande obra a realizar na vida de Jacó, pois seu nome fazia valer, visto que o seu comportamento com seu irmão e com seu pai era condizente com o nome usurpado. E sem falar que nós, que já conhecemos um pouco das Sagradas Escrituras, sabemos que o que aconteceu ali na casa de Labão
foi um chamar deprimente, visto que cada um queria se dar melhor do que o outro. Mas vamos deixar essa reflexão para mais tarde, quanto a este assunto aqui, que é pertinente no capítulo de número 28. Ele diz, não deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Ou seja, Jacó ainda daria muito trabalho para o Senhor. Jacó ainda seria resistente quanto às promessas de Deus. E perceba que Deus não está aprovando a atitude que Jacó teve no passado em relação a Esaú e a Isaac. Quando Deus falou a Rebeca que quando ela estava para dar à luz, que o menor iria reinar sobre o maior, estava dizendo sobre atitudes que o mesmo tomaria. E como Deus nos deu o livre-arbítrio, Ele jamais interferiria nisso, a não ser por uma atitude soberana quanto à salvação da humanidade e para o bem-estar de todos. Então ali Deus mostra a razão pela qual estava com Jacó, que era alguém a qual ele via que valeria a pena investir. Alguém que um dia chegaria ao arrependimento. Alguém que um dia aprenderia e seria usado para abençoar a vida de muitos, como assim o for até os dias de hoje. Agora, perceba que antes que se encerre o capítulo, depois que Jacó acorda daquela visão, daquele sonho, ele ali faz uma promessa a Deus. Ele faz uma espécie de voto, que eu não vejo qualquer problema, desde que sempre usemos a palavra se Deus quiser e permitir, como assim dizem os textos sagrados. Mas perceba que ele diz algo curioso quanto aos últimos textos, porque ele diz a partir ali do versículo de número 20, então Jacó fez um voto dizendo, se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Mas que curioso, hein? Deus acabara de se revelar a ele num sonho e Jacó ainda não estava crendo e nem tomou uma posição sincera que Deus de fato era o seu Deus. Não bastou, parece-me, que Deus mostrasse sua misericórdia quanto à sua condição fraudulenta. E parece que não foi suficiente o amor de Deus para com ele e a paciência de esperar tantos anos para que aquele homem, em meio a uma luta com Deus, viesse a se converter. E tudo isso por quê? Porque queremos negociar com Deus. Queremos barganhar com Deus. Queremos manipular Deus. E nós sabemos que isto é impossível. Sim. Mas oramos ao Senhor e acreditamos que por esta palavra muitas coisas podem ser abandonadas, como a arrogância, como o deboche e como qualquer outra coisa que seja pertinente a respeito da vontade de Deus na minha e na tua vida. Perceba que Deus já falou, Deus já nos perdoou, Deus já tem se mostrado misericordioso e paciente comigo e com você. E o que falta então para que você lance fora todo o embaraço, todo o engodo e de fato assuma a graça de Deus na minha e na tua vida, para que possamos de fato prosperar? Porque deixar para amanhã o que se pode fazer hoje quanto à confissão de que Ele é o nosso Deus e o nosso Salvador, e não apenas esperar que algo aconteça para que isso se dê. Perceba que Jacó demorou um pouco, alguns anos, para finalmente entrar naquilo que era o centro da vontade de Deus e do seu querer. Isso lhe trouxe sofrimento, isso lhe trouxe angústias, isso lhe trouxe medos, e não somente para ele, mas para toda a sua família. Perceba que enquanto eu e você retardamos o estado lícito quanto à comunhão com Deus, estamos sofrendo e trazendo sofrimento para aqueles aos quais amamos. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dê força para nos livrar das garras do inimigo e do mundo, das algemas do inferno, e ter de fato uma comunhão com Ele. Levar em consideração que até aqui Ele me perdoou, que até aqui Ele te perdoou, e que já está mais do que na hora de nos convertermos seu plano, porque Ele logo vem. E não esperar que os anos se passem, como aconteceu na vida de Jacó, apanhar da própria vida, apanhar do sogro, quase que apanhou do próprio irmão, e no final ainda levou uma surra de Deus para tomar conta de si mesmo quanto às verdades que estão no Evangelho da Paz
e não quanto uma pretensão humana em Cristo Jesus. Este é o primícias para o reino de Deus. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.